Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo. Esse é o nosso podcast, Três Bruxas e uma Vassoura. E o tema de hoje é os desafios enfrentados pelo professor de Biologia. Eu sou a Sandriele Milene. Eu sou a Marcela Fabrício. E eu sou a Valquíria. Bom, não é novidade para ninguém que o professor, na nossa sociedade, sempre foi desvalorizado. Esse é um grande desafio que ele sempre enfrentou ao longo da história, não é mesmo? E nessa pandemia, a situação do professor ele veio se agravando. Tanto que na revista O Globo foi comum matérias como a pandemia faz o ensino e o papel do professor mudar. Até porque, Sandriele, teve a questão de que muitos professores não tinham contato nenhum com esse universo de ensinar virtualmente. Isso complicou bastante. Muitos tiveram que aprender do zero como fazer. Incluindo o professor da gente. O professor que nos ensina, ele mesmo falou que era novo nisso, que precisava aprender, que pedia a nossa ajuda. A gente ajudava ele com algumas coisas que ele ainda não sabia. E a gente sabe que essa realidade, ela pode ser muito pior, porque existem salas de aula que a gente costuma dizer que são bem difíceis, onde o professor ele não é ajudado, onde a gente sabe que a internet, né, ela vem para facilitar, mas também vem para prejudicar, porque principalmente no começo da pandemia surgiram muitos memes, muitos vídeos ridicularizando professores, e essa é uma realidade muito triste. E mais, o professor na pandemia ele foi desvalorizado, não somente nessas ofensas que ele sofreu, mas o salário do professor em muitos lugares, nos municípios, foi desvalorizado, foi reduzido. Pois é. Já era desvalorizado, né? E agora foi mais ainda. Teve boatos até que não tinha professor trabalhando na pandemia. Estavam falando que não estava trabalhando e, na verdade, estão e ainda estão trabalhando de uma forma que eles não estão acostumados, porque é muito diferente da aula para uma sala cheia de pessoas que você pode interagir e dar aula para um computador para pessoas às vezes que nem abrem a câmera para você, que nem conversam na aula e às vezes o professor se sente sozinho. E ainda teve essa questão de que o professor teve que aprender a ter a atenção dos alunos realmente, porque dar aula dentro do computador, como a Marcela mesmo disse, é muito complicado. Muitas das vezes até alunos nem na aula estão, só deixam lá o microfone ou a câmera desligada e saem, só para dizer que estão na aula. Isso é bem complicado. E tem a questão também de que o professor de biologia, em especial, né, ele precisa de um laboratório, porque dependendo do assunto que ele vai dar, ele precisa dessa demonstração, tem experiências e tudo mais. E isso pela maneira remota, da maneira virtual, chega a ser um pouco incompleto, porque a gente sabe da realidade que é difícil, a gente sabe como isso pode atrapalhar, porque acaba que não acontece muitas vezes. E não acontece como aconteceria, não tem aquela troca que teria na sala de aula. E essa é uma das dificuldades que esse professor ele enfrenta. Verdade, Sandriele. Principalmente nas áreas ligadas à ciência, em que muitas vezes é necessário experiências para comprovar aquele assunto ou interagir até com os alunos também, o que foi muito difícil. Teve uma professora que teve que gravar vídeos na rua para dar demonstração de espaço para os alunos, entendeu? Isso foi bem complicado. Até fala sobre isso na matéria. E esses professores, eles são desvalorizados, eles não ganham a mais por isso. Às vezes eles precisam investir em cursos, tirar do próprio salário. Salário esse que muitas vezes está sendo reduzido, porque tem essa ideia, como a Marcela já falou, como a Valquíria já falou, de que o professor ele não está trabalhando, porque ele não está dentro de um ambiente escolar, não está dentro de uma sala de aula, ele não está trabalhando. Quando, na verdade, esse professor, às vezes, está trabalhando mais ainda.
porque vira madrugadas, tirando dúvidas no WhatsApp. E é isso, né? Difícil, a gente fica até sem palavras. Isso mostra também, Sandrelli, como os pais jogam a responsabilidade da educação dos filhos para os próprios professores. Porque realmente surgiu muito essa questão de que o professor não estava trabalhando na pandemia. O professor também tem a dificuldade juntamente com os alunos, não é? Porque além do professor ter que gastar um dinheiro a mais com isso, os alunos também têm, os pais dos alunos também têm que gastar dinheiro com isso, e às vezes muitos não podem. Então o aluno fica de fora na aula porque não pode ter acesso, isso dificulta também porque o professor precisa de todos na aula para conseguir dar a nota, fazer as atividades. Então é uma coisa que está difícil não só para o professor, mas para o aluno também. Realmente isso dificulta muito o trabalho do professor. Porque se o aluno não pode estar dentro da sala de aula, para quem ele vai dar aula? E muitas vezes esses professores, eles precisam desempenhar um papel que não era para ser deles. De ir atrás do aluno. Às vezes o aluno mora em lugares mais remotos e o professor teve que se virar em 2, em 3 durante esse período. Então, também já antes da pandemia, né, o professor de biologia, ele já tinha uma dificuldade na questão da estrutura da escola, na questão dos recursos mesmo, para poder levar os alunos para exposições e tudo mais, que a gente sabe que às vezes é até barrado pela própria coordenação, pela própria prefeitura, esse auxílio para que os alunos tenham essa experiência fora da sala de aula, que é tão importante. Realmente, a questão do governamental não dá o auxílio, o recurso necessário para que o professor ele leve esses alunos justamente para ampliar a absorção do conhecimento, vamos dizer assim. Então é isso, né, gente? Mas já foi estava tão rápido, boa a né? nossa conversa. Se desse, a gente ia ficar aqui por horas falando dessas dificuldades, porque a gente sabe que são muitas. Exatamente, muitas mesmo. Mas aí a gente vai deixar o link, né, também da matéria que a gente falou aqui para vocês, se vocês quiserem acessar, para dar uma conferida. Né? Acabou. Acabou e até o próximo, né, gente? Tchau, até o próximo, gente. Tchau, galera.